boa tarde, boa noite. Nós estamos começando mais um episódio da segunda temporada do Nas Internas. Quero começar agradecendo todo mundo que nos segue, que clicou no sininho. E quem não está fazendo ainda, pessoal, faz, por favor, porque ajuda o nosso trabalho, faz com que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas, tá? Quero também pedir para vocês nos seguirem no Instagram, Nas Internas Pod, e no nosso canal de cortes, porque como a gente geralmente faz umas entrevistas mais longas, lá a gente tem os melhores momentos. Hoje a gente não está contando com a presença do Neto. Ele infelizmente teve um probleminha. Mande uma mensagem aí pro Neto, quem está sentindo a falta dele. Eu sou o Thiago e hoje a gente está com uma pessoa diferente. É uma profissão que muitos me perguntam qual que é o sentido, né? O que realmente a gente faz. A gente está aqui hoje com a Giovanna Passini, ela é CEO da Mers Aesthetics. Giovanna, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu quero começar a entrevista perguntando para você como é que se torna CEO de uma multinacional de produtos e cosméticos. Obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E é uma pergunta que eu não tenho nem a resposta, assim, acho que não tem uma resposta pronta como se tornar CEO. O que eu posso dizer assim, quando o meu antigo gestor falou que falou que ele estava pensando em sugerir o meu nome como a próxima CEO da empresa, meu primeiro momento foi de pânico total e falar, caramba, não sou capaz, não vou dar conta e não estou pronta para ser CEO. E aquilo ficou pensando justamente um link com a tua pergunta, o que eu precisaria fazer ou ter feito para ser a CEO da empresa. E hoje, depois de 2 anos, eu posso te falar que acho que ninguém nunca está pronto para ser CEO, mas a pessoa se torna um bom CEO se ela tiver um olhar muito além do negócio, um olhar muito mais para as pessoas, que afinal de contas são as pessoas que vão entregar o resultado do negócio. Então eu te diria isso, que acho que não tem uma resposta certa ou errado, mas eu iria mais por aí, que acho que o segredo não está tanto nas capacidades técnicas, mas sim nas habilidades desse profissional e entender todas as pessoas que formam a empresa, o que move essas pessoas dentro daquele ambiente. Eu iria mais ou menos por aí. Legal. E na sua opinião, se torna, assim, qual foi o principal obstáculo e o que é o cargo de CEO para quem que está nos assistindo e não sabe o que é? Tá. Então, assim, o CEO da empresa, o responsável que está na maior cadeira, ou na cadeira mais alta da empresa, é aquele que assina pela empresa, é aquele responsável pelo resultado, pela entrega dos números daquela empresa. Então, você imagina que se aquela empresa, uma empresa multinacional, ela conta, a empresa, né, o headquarter conta com uma entrega X daquela empresa. Ou mesmo se ela é uma nacional, ela tem os targets dela para entregar. E o CEO é o responsável no final do dia, no final do ano, para entregar esses números. Então, essa pessoa tem que ter um olhar muito amplo para todas as áreas da empresa. Então, ela tem que estar olhando para a área de recursos humanos, ela tem que ter um olhar muito específico também para a área financeira, para a área de produção, se essa empresa tiver uma produção, ou para a área de supply, ou importação, se o produto for importado ou não. Tem que ter um olhar muito importante para a parte de marketing e para todas as demais áreas dentro de uma empresa. Então, é uma pessoa que ela não necessariamente ela vai ser direcionada para uma área específica, mas ela tem que ter um olhar 360 para entender as dores de cada área, entender os obstáculos e os desafios de cada área, porque no final das contas, essa pessoa vai gerenciar ali todos os conflitos que vão existir internamente, sem falar dos desafios do mercado, para tomar as melhores decisões com o grupo para chegar no resultado que se espera da empresa. Como você acaba tendo um olhar de tudo, né? Como que você prioriza? Aonde? Porque assim, obviamente que quando você começa a ter cargos gerenciais, você vira um elo importante de
gestão de conflito, de direcionamento de time, de aconselhamento. Quando você é um CEO de uma empresa, você tem a cadeia inteira abaixo. Como é que você prioriza isso? Olha, Thiago, essa questão de prioridade, eu acho que ela é muito importante e ela é muito difícil de ser definida também, porque, primeiro, assim, quando na empresa, para a área de marketing, ela vai chegar para mim e vai falar, olha, a prioridade que a gente tem é essa. A área financeira vai vir e falar, bom, a prioridade da área financeira é essa daqui, que muitas vezes é o oposto da área de marketing que está trazendo como prioridade para aquela área específica. Então, o que eu faço é entender exatamente, me colocar no papel, no sapato de cada um, mas olhar o que eu, como a responsável pela empresa, preciso entregar e ver se eu não entregar alguma coisa de marketing, ou se eu não fizer alguma coisa de marketing, ou de vendas, ou de RH, qual é o impacto que isso traz para o resultado global da empresa. E, ao mesmo tempo, se eu não fizer uma atividade de finanças, qual que é o impacto? E aí eu vou medir o impacto, o risco que vai ter para tomar a decisão se eu vou para fazer a decisão A ou B. Entendi. Você acha que na sua trajetória, né, até para você estar nessa cadeira, você teve uma dificuldade maior por questão de ser mulher, algum tipo de preconceito, ou até lidar com pessoas? Porque assim, na empresa a gente tem diversos tipos de perfis, idades, pensamentos. Você sentiu algum tipo de dificuldade com pessoas mais velhas, ou enfim, algo que foi mais difícil? Senti. Eu acho que assim, hoje em dia está muito melhor, né? E hoje em dia é bonito falar, né, que tem mais mulheres em cargo de liderança, mas não é fácil, né? Ou não foi fácil para mim, assim como acho que não foi para grande parte das mulheres galgar e chegar num cargo maior de liderança. Acho que principalmente de pessoas mais velhas, como você comentou. Acho que hoje, se eu olhar a minha realidade hoje dentro da MERS, a grande parte dos colaboradores é mulher e também são pessoas jovens. Então, hoje eu não sinto isso na MERS por conta das características das pessoas e também muito por conta de eu já estar na empresa há 6 anos. Uhum. Agora, se eu resgatar quando eu comecei... Então, por mais que eu tenha começado como sei lá, uma assistente de marketing, eu conseguia perceber que tinha, sim, um preconceito para a mulher. Então, muitas vezes, antes de se analisar o que a mulher estava trazendo, era a roupa dela, ou algum comentário dela, ou um medo de quando ela engravidasse, que isso daí poderia impactar negativamente do resultado. Ou se a pessoa já estava num cargo de liderança e alguém não gosta da pessoa, ou começa uma discussão se realmente aquela pessoa tem capacidade, aquela mulher tem capacidade para ocupar aquele cargo, ou se tem outras coisas que acontecem ou que essa mulher faz que garanta ou que permita com que ela esteja naquela posição. Então, assim... pensamentos maldosos com a mulher. Então, colocando aí em dúvida a capacidade da mulher de assumir cargos superiores, mais elevados. Então, acho que a gente já melhorou muito por conta de todos os movimentos e cada vez mais mulheres em alta direção, mas é algo que não está 100% resolvido e que a gente encontra, vira e mexe em alguma discussão, algum comentário, alguma risadinha e assim, comentários maldosos que ainda acontecem. Então, a gente ainda não está 100% livre disso. E você tem alguma... eu costumo dizer assim que quando você começa a ser líder, né, eu costumo falar que as pessoas nascem líder, né, independente de se tem algum cargo de gestão ou não, mas facilmente você vê quem são pessoas com esse estilo. Você, por ter passado por isso, como que você contribui com a MERS para ter uma política, eu não diria que é mais inclusiva, mas para ter mais atenção nesses detalhes e informações das pessoas? Assim, primeiro, acho que é escutando muito, porque às vezes, quando a gente não está no papel, seja da mulher, ou de um negro, ou de um homossexual,
é difícil a gente sentir o que eles sentem, né? Porque a gente acha que só sente quando é com a gente. Então, muitas vezes a gente acha que não é nada, que não é sério, e as pessoas acabam deixando passar. Então, o que eu acho muito importante é escutar dessas pessoas, que são a minoria, como que a gente está dentro da MERS. Então, é conversar com essas pessoas e falar, olha, você acha que aqui você é respeitado, você acha que aqui você tem o mesmo tratamento, como que isso é aqui dentro da empresa? E, por exemplo, vou te dar falar que recentemente, para minha surpresa, eu soube, então veio um colaborador e comentou comigo que ele ainda sentia que em alguns momentos tinha algum comentário de um jeito ou de outro, que para mim foi surpresa, porque eu não enxergo dessa maneira na empresa. Mas é porque eu não sou deste grupo, né? Então, assim, claro. é diferente. Então, é por isso que eu escuto muito e daí, com base nesse feedback que eu escuto deles, a gente começa a passar e trazer atividades e iniciativas que vão endereçar e responder a esses possíveis problemas que podem ocorrer no futuro. Então, hoje a gente, por exemplo, falando de uma iniciativa que a gente tem, que chama MERS Mais Diversa. Então, a gente está trazendo esse tema mais para o nosso dia a dia, que é algo que a gente já fala muito, que é algo que para muita gente, não é tabu e não tem discussão ou diferencial nenhum. Por algumas pessoas ainda falarem que sentem por mais que seja de um grupo menor ou pontual, seja de alguma cidade ou de algum país, porque é uma iniciativa Latam, a gente está trazendo isso com mais força, porque a gente não quer ter de jeito nenhum ninguém que se sinta diferenciado pela cor, pelo sexo, pela orientação sexual ou por nenhuma outra opção que essa pessoa faça. E é legal que na sua posição você é uma ótima inspiração para, obviamente que para as pessoas que te conhecem e trabalham, mas quem nos assiste, quem conhece um pouco e entende o tamanho não é da oportunidade, mas o tamanho do que você conduz, porque a MERS é uma empresa multinacional e é um outro patamar de gestão, né? É muito inspirador isso, né? As pessoas chegam para você e comentam isso, sei lá, elas falam que, nossa, isso aqui que você falou me incentivou. Como que é esse contato, assim? É muito gostoso isso, porque primeiro quando eu assumi, foi muito gostoso o momento da revelação, né, da comunicação. A gente fez isso no escritório, um escritório antigo que a gente trabalhava. E ver a reação principalmente das mulheres, né, foi muito gostoso. Assim, você vê que era uma vitória que elas estavam tendo também com a minha nomeação a CEO da empresa. E eu sou super... eu tenho muito fácil acesso com todo mundo dentro da empresa. Então, eu troco muita figurinha, eu converso muito. E as pessoas me veem muito além da CEO da empresa, né? Então, assim, que muita gente pode imaginar que é uma pessoa que fica sentada no escritório com a porta fechada, mexendo no computador e que está ali num mundo paralelo. Eu não, as pessoas sabem que eu tenho filhos, que eu tenho gêmeos, e sabem quando eu tenho algum problema de saúde, sabem quando meus filhos estão com algum problema, porque eu comento, eu chego, eu vou falando com as pessoas, falo para um, falo para outro. E as pessoas sabem dessa parte difícil de sentar nessa cadeira também, né? Porque, por exemplo, na pandemia, eu tinha acabado de assumir, então assim, eu assumi em janeiro, a gestão da empresa, e em março veio a pandemia. Então, eu mal tinha me acostumado com a posição. Na verdade, eu estava aprendendo ainda muita coisa que eu sabia que eu tinha um gap importante. De repente, o mundo ficou de ponta cabeça. Então, eu tinha que tomar decisões, eu participava de reuniões que eu brinco e falo para muita gente, tinha algumas reuniões que eu não sabia ainda nem direito o que as pessoas estavam falando ou o que estavam me perguntando. Então, eu esperava os outros presidentes, os outros CEOs responderem, aí eu entendia o que era e daí eu falava como é que estava o Brasil.
Mas, assim, foram momentos difíceis, mas que as pessoas perceberam que eu fazia aquilo com muito amor, com muita vontade de dar certo. Então, super me apoiaram. E sim, vem me perguntar como que eu faço, como que eu consigo. Então, é muito gostoso. E assim, você entrou num cargo absolutamente concorrido, né? Assim, que poucas pessoas posteiam ou têm oportunidade de concorrer por uma vaga dessa. Sendo de uma maneira inexperiente, por ser a sua primeira posição, né? Como CEO, numa época de pandemia, num cenário onde você acaba tendo um pouco mais de preconceito pelo lance da mulher, por mais que, não digo que na Merz isso ocorra, mas no geral, né? Porque assim, por mais que a gente fale, não tem? Tem sim. Infelizmente a gente tá num mundo onde algumas pessoas ainda têm esse preconceito. Como é que foi pra você organizar tudo isso? Porque tem aquela sensaçãozinha de, caraca, eu consegui. Eu também consegui, fudeu, né? Sim, porque exato. pandemia, né? Acho que é mais essa segunda parte. No meu caso, foi muito mais essa segunda parte. Primeiro porque realmente não era algo que eu estava almejando ou que eu trabalhava para ser CEO. Eu nunca trabalhei para ser CEO, tinha isso como meta, como objetivo da minha vida. Eu não tinha mesmo. Mas as coisas foram acontecendo e quando aconteceu, eu achei, me deu um super frio na barriga, mas eu gosto desse frio da barriga. Então, eu falei, legal, vamos lá. Então, quando veio a pandemia, eu fiquei bem desesperada. Assim, fiquei bem preocupada, desesperada, porque eu falei, vou ter que tomar conta de uma empresa, da minha casa, com os meus filhos na minha casa. E meus filhos tinham acabado de mudar de escola. Eu tinha colocado eles numa escola bilíngue aquele ano. Então, eles não falavam nada de inglês, não tinham contato nenhum com a professora ou com os amigos da escola. E eu passava, 8 horas na frente do computador em reunião para falar como é que estava a Covid, quantas pessoas tinham morrido, como é que estava, se estava aberto ou fechado, e aquele question mark de todo mundo e o pânico de todo mundo naquele momento. E acho que é legal falar dessa parte de preconceito, que muitas vezes o preconceito não é... Acho que a palavra nem é preconceito, mas é uma falta de olhar para o feminino, né? Porque, por exemplo, o meu chefe, ele é homem, e todos os meus pares são homens. Então, hoje, aqui na América Latina, todos os CEOs dos países são homens e o meu chefe também é homem. Então, a gente fazia as reuniões com o meu chefe, os homens e eu. E começava, 10 da manhã, 8 da manhã no Brasil e ia até 3 da tarde, 4 da tarde. E sem parar. Sem pausa. Né? Então, assim, sem pausa, horário de almoço. E tinha, assim, então, na hora do almoço, muitas vezes, chegava o prato de comida para todos os meus pares, né? E para o meu chefe. E eu ficava, ferrou, porque eu tenho que fazer a comida para mim e para os meus filhos. Sim. Então, assim, passou 1, 2 dias, no terceiro eu falei, gente, olha, eu entendo que vocês conseguem participar da reunião e almoçar, mas eu falei, eu tenho que fazer a comida, depois eu vou ter que limpar a cozinha, lavar o prato, eu tenho que dar comida para os meus filhos vão no banheiro, eu vou ter que limpar meus filhos. Então, eu falei, a dinâmica para mim, ela é pouco diferente da dinâmica para vocês. E eles, na hora, nossa, olha, desculpa, realmente, eles não tinham percebido, porque não era... A pessoa tá tão no automático. Exato, e assim, que a pessoa não pensa, é aquilo que eu te falei da minoria. De repente, pra mim tá tudo bem, mas eu não tô no sapato da pessoa, e eles não estavam no meu. Uhum. Então, aí mudou a dinâmica da reunião para ter o horário de almoço, para que eu pudesse fazer o almoço, arrumar a cozinha e voltar para a reunião para discutir os números do Brasil aqui. Mas, assim, uma dinâmica que ela é muito diferente a cada dia e ela é super desafiadora. Então, eu ainda aprendo, então, assim, já estou há 2 anos nessa cadeira, já sei muito mais, então, assim, tenho bem menos medo do que eu tinha 2 anos atrás. Mas eu aprendo todo dia. Todo dia. Todo dia tem vezes que me dá mesmo frio na barriga em alguma oportunidade. Porque é muito
dinâmico também, né? Então, assim, por mais que agora esteja passando a crise, a pandemia, sempre tem algo novo que para mim é novo, que para mim vai ser a primeira vez e que eu vou ter que aprender, e que eu vou ter que ousar, e vou ter que falar, poxa, vamos por esse caminho, ou vamos por aquele caminho. Então, acho que é um ciclo aí muito importante para a pessoa que está nessa cadeira e super vitrine, inspirador para quem está olhando. Então, acho que é uma retroalimentação aí que eu sirva de inspiração para as pessoas, mas que as pessoas me alimentem do que eu estou indo bem, daquilo que eu tenho que melhorar. Então, acho que é um ciclo muito interdependente aí entre o CEO e não só os reportes diretos, mas como a empresa como um todo, os clientes, o mercado como um todo. Uma coisa que eu sempre falei é a seguinte, você num cargo de liderança, se você não tem equipe, você não tem nada. Sim. Porque assim, ou você tem uma galera, né? E aí, independente se for alguém direto, indireto, um diretor, um gestor, que te apoia, confia e tá junto com você, você não tem nada, porque na sua posição... Que não sou eu que, assim, hoje não sou eu que faço. Exato. Não sou eu que ponho a mão na massa e efetivamente faço. É a equipe, né? Então, assim, é a minha equipe e a equipe que tá junto com a minha equipe. Então, primeiro eu tenho que confiar piamente nas pessoas, ficar tranquila que eles vão fazer o melhor, né? Que muitas vezes não é como eu faria. E aí acho que esse é um outro exercício muito importante, não só do CEO, mas quando a gente se torna gestor, tem que estar muito claro isso, que é você parar de fazer e você obter o resultado através de pessoas. Que é muito mais difícil. Assim, é muito mais fácil você fazer. Você vai lá e resolve. Eu não sou centralizadora. Eu aprendi muito a delegar, mas eu gosto de saber o que está sendo feito e como está sendo feito. Então, assim, pode parecer um pouco contraditório, mas eu deixo a pessoa fazer, mas eu gosto de saber como é que tá. Porque eu acho que eu sou ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Então, eu quero saber, eu quero participar, eu quero que a pessoa me conte como que está sendo, o que está dando certo, ou o que está dando errado. Para eu pensar também, porque eu fico... Por mais que eu não faça, eu quero participar da implementação, ou eu quero participar junto com as pessoas, porque eu gosto disso. Eu acho que um ponto que é muito importante para mim é não ficar fora da realidade da empresa. Para mim, assim, eu sempre tive muito medo disso, de ficar alienada, ou de ficar vendo números, planilhas e tomar decisão pelo número. Porque aquilo, para mim, é muito frio. Você olhar o número e falar, tá bom, faz isso daqui, tira isso, corta isso. E tem muita coisa por trás que no número não vai mostrar. Tem tudo por trás. Na verdade, assim, tudo tá por trás daquilo lá, né? Então, acho que eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber quem que tá fazendo, como que tá sendo, quem que tá gostando, quem que não tá, quem que tá com dificuldade, qual que é o feedback dos nossos clientes, qual que é o feedback dos colaboradores, porque eu acho que aí sim eu consigo ajudar mais e pensar ou desafiar mais o meu time a pensar de uma maneira diferente do que ficar simplesmente analisando, tá bom, que bom, chegamos no número, parabéns. Não, porque assim, eu acho que, ótimo, chegamos no número, mas, poxa, o que a gente poderia ter feito, então, para ter feito mais do que isso? O que será que a gente pode fazer para agora duplicar isso daqui, ou ir além? Então, acho que é muito mais o que está por trás do número e aquilo que a gente pode fazer do que simplesmente um check de um objetivo financeiro ou quantitativo. Duas coisas que você comentou que me chamaram bastante atenção. Uma delas é por você ser extremamente acessível, né? Então, obviamente, quando é uma empresa menor, né, eu tenho uma agência, então todo mundo fala comigo, eu tô ali direto. Só que quando você está numa posição de uma multinacional, geralmente o pessoal vê um CEO... Alguém... Fica com medo, né? Acho que não pode falar com a pessoa. Exato. Então, me chamou bastante atenção você ser próxima do pessoal, né? Você ter essa empatia, você querer ter esse contato. E o outro é você, nas suas reuniões com os outros gestores, entender que, de fato, o mundo mudou.
né? Porque assim, antes a gente tinha aquele lance de estar no trabalho, agora já entendemos que o home office ele veio para ficar, né? Assim, É a realidade, né? é a realidade. Tem uma dinâmica para quem tem filhos pequenos, sim, tem umas outras atribuições. Então, esses dois pontos me chamaram bastante atenção, né? Então, que é essencial, né, Thiago? E eu acho que assim, isso eu trago muito. Pelo menos o primeiro ponto que você falou dessa questão de ser acessível, eu trago até de exemplos negativos que eu tive na minha vida. Então, eu trabalhei em empresas que o CEO era inacessível. Então, assim, ele nem, tipo, ele não olhava para você, ou ele só ia conversar com os reportes dele. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, gente, mas por que a pessoa não vai conversar? Não é nem falar bom dia, porque eu acho que é muito mais do que falar bom dia. Bom dia, para mim, é total obrigação de a gente falar para qualquer pessoa que a gente cruze na rua, mesmo desconhecido, porque é tipo a nossa educação. Agora, dentro de um universo, dentro da empresa, que a gente passa muito mais tempo lá do que na nossa família, você não permitir que tenha essa aproximação, troca, né? Essa troca, primeiro que eu acho uma estupidez da pessoa, porque você está perdendo ali um ganho incrível, né, de possíveis ideias, feedback, sugestão, crítica, independente da hierarquia, independente do cargo. E que eu sempre tomei isso, acho que muito forte, desses exemplos negativos que eu tive. Então, eu faço super questão, e tem hoje pessoas na empresa que me mandam um WhatsApp de algum post que eu fiz no Instagram, ou que me mandam um WhatsApp de Feliz Dia das Mulheres, ou que me mandam um WhatsApp agradecendo alguma coisa, que são pessoas que eu não tenho tanto acesso, ou que eu não vejo sempre, mas que sentem que elas podem fazer isso. E eu respondo com o maior carinho, e fico muito feliz quando essas pessoas fazem isso, porque eu falo, poxa, que legal que essa pessoa sentiu confiança e sentiu liberdade de me escrever. Então, para mim, isso é muito, muito bom, ver que as pessoas não têm receio de me escrever, não têm receio de falar comigo, de fazer uma crítica, ou de falar, olha, sabe, eu acho que isso aqui na Mers a gente podia fazer diferente. Eu acho excelente, que eu falo, poxa, eu tô realmente conseguindo fazer o que eu quero, que é que a pessoa não tenha medo ou receio de falar qualquer coisa para mim. Não quer dizer que eu vá fazer, ou que eu vá atender tudo de todos, mas eu pelo menos sei o que está acontecendo. E tem muita coisa que é tão simples mudar, e que eu falo, gente, se isso daqui vai fazer um grupo de pessoas mais felizes, vamos fazer, né? E que, de repente, jamais em outros lugares chegaria, né? Então, acho que isso é muito importante. Sem contar o legado que deixa, né? Eu acho que total. Uma das coisas que me dá mais satisfação é alguém tá olhando e falar assim, cara, obrigado. Independente se foi por um resultado, se foi por uma palavra. Acho que quando você acaba criando um legado, você garante que você fez um bom trabalho. Exato. Que é o que você estava falando, vai um pouco além de número. Isso. E acho que e para mim está muito claro isso. É por isso que eu tô aqui, assim, na empresa. E é por isso que eu trabalho. Eu não tô aqui para entregar o número. Isso daqui, não. Isso daqui, para mim, tipo... É óbvio que eu tenho que entregar, mas claro, eu não estou aqui para isso. Eu quero construir um legado. Eu quero que daqui a alguns anos falem, nossa, olha, isso aqui foi a Giovana que deu a ideia, ou que construiu com o time dela. Então, isso aqui é da época da Giovana. Isso aqui mudou quando a Giovana estava... Isso me dá uma satisfação incrível. Sabe? Escutar de pessoas falando, não, olha, a empresa não era assim, e a empresa começou a ficar assim desde que você assumiu. E a empresa mudou porque você trouxe esse olhar. Então, para mim, isso realmente não tem preço. É algo inestimável. E é óbvio que se tem esse comentário, se tem esse feedback, não tem como a empresa não estar entregando os números. Então, claro, é uma consequência. Só que daí você trabalha num lugar onde as pessoas são felizes, onde as pessoas não percebem a hora, tipo, se perdem na hora, onde as pessoas trabalham num sábado ou num domingo e não estão com raiva por estarem trabalhando num sábado ou num domingo. Então, isso é difícil, mas acho que a partir do momento que você consegue criar isso...
Poxa, é demais, é muito bom. Meu time, lá eu preciso brigar pra eles não trabalharem. Então, do nada, 8 horas da noite sai o e-mail, eu falei, cara, o que você tá fazendo agora? Daí eu comecei a brigar e eles começaram a trabalhar e a agendar os e-mails pra sair de manhã. Eu falei, meu, não acredito. E aí, olha que coisa, Sim. né? Não, você sabe que falaram, não, olha, eu falo, gente, mas eu tenho o costume, às vezes, de mandar, porque assim, a minha cabeça, Normal. ela não para. Então, eu tô pensando, já tá à noite, e eu vou lá e eu escrevo. E teve uma época que eu parei de mandar, porque eu falei, bom, pode ser que tenha alguém que fique nervoso por receber um e-mail meu à noite. Mas depois eu falei, gente, vocês me conhecem, eu não tô mandando e esperando que você me responda o e-mail agora. Porque lembrou, né? Eu tô mandando porque, assim, primeiro que sai da minha cabeça e é uma maneira de eu falar, ok, já não vou ficar com aquilo. Mas você vai me responder na segunda-feira, ou você vai me responder amanhã. E é muito divertido isso também, porque as pessoas... às vezes eu mando, sei lá, um e-mail e a pessoa me responde. Eu falo, olha, não precisa responder. Fala, não, mas eu tô respondendo agora também porque eu tô aqui, vou falar. E você vê que não é algo sofrido. Não é uma coisa tipo, nossa, que absurdo. Tô tendo que responder um e-mail 9 da noite, ou tô tendo que trabalhar. É óbvio, não é que eu acho legal isso, ou que eu incentive, ou que eu falo, olha, todo mundo tem que trabalhar à noite. Não é faz isso. O que gosta. Mas é exatamente isso. Eu fui... tava comentando agora há pouco. Eu fui domingo almoçar e era um almoço do trabalho. Eu não fui reclamando, falando, nossa, que absurdo, vou almoçar domingo, então vou escrever aqui que eu passei horas trabalhando. Gente, eu fui com... tipo, super feliz que estava indo. Sua segunda família, basicamente. Sabe? E é exatamente isso. E assim, e foi um almoço super agradável, eu adorei. E foi muito gostoso. E um monte de gente do trabalho me perguntando depois, como é que foi? Ai, me conta, quero saber. Então, você vê que não é pesado. Então, é muito gostoso isso. E vamos falar o que interessa. Tem um monte de gente que não conhece a Mers, mas quando conhecer, vai se arrepender de não ter conhecido antes. Vai. Conta pra mim, né, que infelizmente tô sozinho. Neto, foda. Me conta quais são os principais produtos que vocês têm, né, e quais que o pessoal mais busca, assim, por resultado, qual que a mulherada fica mais louca? Tá. Bom, primeiro assim, a Mers é uma empresa global, é um grupo, o Grupo Mers é uma empresa alemã, familiar, tem 114 anos, então assim, é bem legal, tem pessoas da família que estão na 4ª geração, que eles é familiar, então eles estão no conselho, e é muito gostoso, e a gente vê que acho que esse ambiente que eu falo que a gente tem aqui na Mers do Brasil, ela tem muito a ver, acho que, com o fato de ser familiar, efetivamente. Então, tem 2 pessoas no grupo do conselho que são da 4ª geração e que tratam com muito carinho, assim? super acessíveis. Super acessíveis. Pra você ter uma ideia, eu vou voltar a falar da empresa, mas só vou fazer uma observação no link disso, senão eu esqueço. Dessas pessoas, ele chama Andreas. É um alemão, claro. E eu encontrei com ele num evento um dia e eu comentei com ele que eu iria para a Alemanha e de férias com o meu marido e que a gente ia para Stuttgart, porque meu marido é alucinado por carros e que ele queria ir no museu da Porsche, da BMW, que a gente ia fazer um tour com o meu marido de carros. E daí ele falou, Giovana, quando você for então para Stuttgart, você me manda um e-mail um tempo antes, porque eu moro lá. E eu faço questão de levar você e o seu marido em alguns lugares. Que demais. E eu falei, tá bom, ele tá falando isso porque ele é extremamente educado e tal. Sim. Mas eu falei, mandei um e-mail para ele, falando, olha, estou indo na semana tal com meu marido. E ele respondeu assim, tipo, minutos depois, que, imagina, ele é o dono da empresa. Quase ele não recebe e-mail. Exatamente. Daí mandou respondendo que infelizmente ele não estaria na Alemanha naqueles dias, mas que ele ia fazer um roteiro para mim, falando o que eu não podia deixar de ver e tal. E assim, precisa ver o que ele escreveu, o cuidado, né, que ele teve. E depois ele me escreveu, depois de uns dias, perguntando se eu tinha gostado, se o povo alemão tinha me tratado bem. Então, assim, é muito... A acessibilidade dele e o cuidado dele
comigo. Que podia, assim, a mesma analogia que eu posso fazer, eu que sou a CEO do Brasil, com alguém que tem um cargo menor dentro do Brasil, de falar que eu não vou falar com a pessoa, ele podia fazer comigo. Total. Então, assim, e ele não faz porque acho que a gente, aqui na MERS, a gente realmente não acredita que eu sou uma pessoa igual a ele, igual a qualquer outra pessoa aqui da MERS. Mas, enfim, voltando para a tua pergunta. Então, a gente é uma empresa familiar, um grande grupo, e eu estou dentro de um grupo que chama MERS Aesthetics, que é voltado só para produtos da medicina estética, produtos estéticos. Então, hoje a gente é o maior laboratório voltado exclusivamente para a medicina estética. Aqui no Brasil, a gente tem 4 produtos dentro do nosso portfólio. Então, a gente tem uma toxina botulínica, que é para... assim, para você é um número muito é um nome muito técnico, toxina botulínica, mas é um produto que a gente coloca, é um injetável, que coloca para reduzir as rugas de movimento. Então, assim, rugas da testa, rugas da cara de brava. Então, assim, são essas rugas que quando você fala que elas aparecem, são as rugas de movimento, a toxina serve para isso, serve também para melhorar, por exemplo, bruxismo, por exemplo, né? Sudorese, muita sudorese, quem sua muito na mão, nos pés. Eu suo, por exemplo, muito nas mãos, então eu aplico o nosso produto na mão. Eu aplico na mão todo o produto e eu paro de suar. Não, mas ele é o tópico? Como que não. São várias injeções que a minha dermato faz na minha mão. Mas aí com anestesia. Então tem bloqueio. Então assim, é indolor, porque ela faz um bloqueio anestésico, ela passa também um tópico, então você não sente nada. Mas daí ela faz vários furinhos, várias injeções na sua mão. Aplica o produto e eu paro de suar, fico 1 ano sem suar nas mãos. Mas, por exemplo, você tem uma ideia de quantos por cento, não sei se através de médicos ou através de algum estudo, o pessoal usa para esses tratamentos? É muito pouco difundido esse tratamento e a busca pelo tratamento também ela é muito pequena. A casuística ela é grande, eu não sei de cabeça qual o percentual, porque é uma doença, né? Chama hiperidrose, mas as pessoas também não buscam tanto porque acham que é normal, eu suo muito. Não é. É uma doença, é hiperidrose e atrapalha muito, por isso socialmente. Você cumprimentar uma pessoa, você... eu, por exemplo, se eu deixar minha mão aqui sem usar o nosso produto e eu tiro, vai ter tipo uma pocinha d'água aqui de tanto que eu suo. Eu em situações extremas, eu fico assim. Se eu fico muito inseguro, eu transpiro. Assim, não é uma transpiração. Do dia a dia tá ok. Eu morro de medo de altura. Morro de medo. Então, assim, se eu penso, eu transpiro. Você começa a suar. Só de pensar, não preciso nem estar em condições. Né? Então... Agora, imagina uma pessoa que tem isso quando tem que falar em público, ou que tem que ir numa reunião, e essa pessoa é um executivo. Que ela tem que... Então, você imagina, essa pessoa vai suar muito, porque ela vai ter que estar sempre em evidência, né? Sim. Então, tem tratamento, é super tranquilo. E o nosso produto, que é a nossa toxina botulínica, chama Zeumin, ela faz isso. E ela também faz, então, esse tratamento estético no rosto, então, que eu falei para as rugas da testa, por exemplo, para as rugas de movimento, ou para essa área aqui que chama glabela, quando você tá bravo, para o pé de galinha. Eu preciso em tudo, então, basicamente. Olha, acho que se eu ficar olhando aqui, você vai poder usar todos os nossos produtos, porque eu também já olho. Hoje eu olho para as pessoas. Obrigado, hoje viu? eu olho para as pessoas e eu fico analisando o que aquela pessoa poderia fazer. Nossa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer aquilo. Mas então, tem a toxina botulínica, que é para isso. Que é o Zeumin. Que é o Zeumin. Então, quem tiver com bastante ruga, pode procurar aí um dermatologista e falar que gostaria de fazer um tratamento com Zeumin. Exato. Pode, assim, o dermatologista vai, ou o cirurgião plástico, ou qualquer outro profissional que esteja capacitado e adequado para fazer o tratamento, ele vai escolher um produto para isso. E a nossa toxina, ela tem um grande diferencial, porque ela é a única toxina pura do mercado. Porque ela é uma toxina, né? Sim. Então, se você pensar, ela é uma toxina que vem... Existe a doença botulismo, e a toxina botulínica, ela vem dessa mesma cepa do botulismo. Entendi. Então,
O meu pai sempre trabalhou também no mercado farmacêutico, e ele costumava falar uma frase que ele falava, olha, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. E é exatamente esse um exemplo, né? Então, assim, tem pessoas que morrem de botulismo, e a gente usa como tratamento estético, obviamente, a cepa tratada, tem toda uma cadeia aí de especificação para ter a toxina botulínica, que é amplamente estudada, conhecida. Desculpa só interromper, Imagina. mas é para complementar. E como você está falando de diferencial, o que vocês têm de diferencial frente ao concorrente? Então, por exemplo, a de vocês dura mais tempo? Ela precisa ser aplicada menos vezes? Como é que é? Não, é a mesma duração. Então, assim, a nossa toxina dura o mesmo tempo de outras toxinas. A diferença é que, por ela ser pura, né, assim, dentro do... Eu vou tentar não ser técnica, tá? Sim. Mas, assim, vamos imaginar, dentro do remédio, dentro da toxina, da injeção, da seringa, da toxina botulínica, o nosso produto, o Zeumin, ele tem apenas o que precisa para fazer a ação de paralisar as rugas, de parar com o músculo ou de parar com o suar, por exemplo. Os concorrentes, além de ter isso, tem um complexo proteico aí que é desnecessário. Então, não precisa para a função. Mas no caso deles, tem esse complexo aí que pode ocasionar uma resistência de anticorpos, né? Então, assim, isso pode ocorrer... O corpo pode se acostumar e não ser tão efetivo. E não fazer efeito com o tempo. Então, se pensar que hoje em dia a gente costuma tratar com 20 e poucos anos e a nossa... Assim, as pessoas estão cada vez mais vivendo mais, se cuidando mais. Então, a chance de uma pessoa que começou a se tratar com 20 anos ter uma incompatibilidade ou ter uma formação de anticorpos com essas toxinas que não são puras, ela é muito maior. Nossa, mas né? Com 20 anos? Sim. Não é tão cedo, não? Não, porque a gente trabalha já com... A gente, quando eu falo a gente, são todos, mercado, né? O mercado, geral. os médicos, com o conceito de pré-juvenation, que é você trabalhar na prevenção. Entendi. Então, uma coisa é você trabalhar quando você já está com muita ruga. Então, porque assim, tem rugas que não adianta mais você colocar toxina botulínica, que aquela ruga não vai mais sumir. Ela já fez o vinco ali. Então, você vai ter que pôr a toxina, você vai ter que pôr um preenchedor, você vai ter que usar laser. E pode ser que nem assim a ruga desapareça. Então, uma pessoa que vai se tratar com 60 anos é totalmente diferente daquela que vai começar a fazer um tratamento com 20. Pensa num protetor solar. Então, assim, a pessoa que desde pequenininha, hoje as crianças, desde cedo, a gente passa protetor, né, nas crianças. Há alguns anos atrás nem existia protetor, então você não passava protetor. Então, a pele daquela pessoa com 30 anos era uma pele muito pior de qualidade do que uma pele hoje de uma criança que passa protetor durante muitos anos. Então, esse conceito de você trabalhar na prevenção, ele é muito forte. E aí vem muito importante que a prevenção, ela é com uma dose menor, ela está trabalhando para só prevenir que no futuro você tenha essas rugas de acordo com o teu perfil aí de pele, vai entender como que é a sua mãe, como que é o seu pai, né? Vai entender muito bem como você é, como que você se comporta e como você pode vir a se tornar. Entendi. Esse é o Zeumin. Esse é o Zeumin, exato. E qual que são os outros? Daí a gente tem um estimulador de colágeno, que é um outro produto que é muito usado também na prevenção, porque ele trabalha muito na qualidade da pele. Então, assim, a nossa pele, a gente faz colágeno naturalmente. A gente tem colágeno na nossa pele. Mas a partir dos 20 anos, a gente começa a perder colágeno. Então, assim, ia perder mais significativamente. Então, você imagina, e isso sem considerar o meio ambiente externo, só da gente estar envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno. O sol agride ainda mais, cigarro, bebida, falta de proteção solar. Então, assim, tem outros fatores que vão fazendo com que haja uma perda significativa de colágeno. E o nosso produto, que é o Radiesse, que também é injetável, se você faz a aplicação, a injeção dele, ele estimula a produção do seu próprio colágeno.
Então, o seu corpo vai começar a produzir mais colágeno e elastina, proteanoglincano. Então, assim, são várias células, uma estrutura toda aí na sua pele que vai começar a ficar melhor, mais estruturada e que o resultado é uma pele com muito mais brilho, uma pele com muito mais viço, uma pele muito mais bonita e muito mais saudável. É possível aplicar Radiesse com Zelme? Sim, você pode misturar. Hoje em dia tem inúmeras opções de tratamento. Então, da Mercer você tem o Zelme, tem o Radiesse, que é esse, tem o Belotero, que é o ácido hialurônico, que também é um injetável, super Todos estudado. são injetáveis? Menos o quarto que eu vou te falar. Então, assim, são três Quem tiver medo de agulha, tá fecha fudido. o olho. Fecha o olho. Dopa a fecha pessoa. o olho e vai. Porque não dói. Então, assim, acho que também hoje a medicina evoluiu muito. Então, os produtos, por exemplo, o Belotero e o Radiesse, o Belotero já vem com lidocaína, que é um anestésico. O Radiesse você mistura também com lidocaína, ou tem uma apresentação que já vem com a lidocaína. E também os profissionais de saúde, eles usam anestésico tópico. Então, assim, realmente é muito tolerável a dor. E quando a gente vê o resultado, o paciente fica tão deslumbrado e feliz que realmente vira um detalhe a questão do possível desconforto. Então, se tiver ruga... Se tiver ruga, Zelme. Zelme. E o Belotero, ele também ajuda muito em rugas. Então, por exemplo, essa marca aqui que a gente chama de bigode chinês. Aqui você usa já o Belotero, que é para preencher. Então, o Belotero, ele vai preencher... Ele é um preenchedor. Ele é um preenchedor. E o Radiesse, ele vai estimular o colágeno. Então, ele vai melhorar aí, de forma geral, do rosto ou do corpo, a qualidade de pele. Então, porque é um produto que você pode aplicar aí tanto no rosto quanto no corpo. Então, a qualidade da tua pele vai ficar muito melhor. E o quarto produto, que é o que não é injetável, é um ultrassom microfocado, que chama Ultera, que ele também está relacionado com colágeno. Então, ele faz aí através de ultrassons, né, da ponteira desse equipamento, ele faz com que haja uma retração numa camada bem profunda da nossa pele. Então, ele faz uma retração e dá um efeito lifting aqui no rosto, por exemplo, e melhora muito também a qualidade por conta do colágeno. Ele também atua na parte de produção de colágeno. Também. Qual que é a diferença dos dois? É que um é injetável e assim, o mecanismo de ação deles é diferente. Daí eu acho que é um pouco técnico para eu ficar explicando, mas assim, eles são totalmente complementares. Na verdade, todos esses tratamentos, eles são complementares, porque a nossa pele ela precisa de estímulo, né? Tem uma dermatologista que fala isso, que pele é estímulo constante. E é isso mesmo, você precisa o tempo todo estar estimulando a tua pele para ela estar respondendo e produzindo todas as substâncias que a gente precisa produzir para manter ela ali firme, forte e bonita. Então, são várias ferramentas que hoje a gente tem disponível no mercado e que você vai usar cada hora uma, de acordo com a indicação, de acordo com a necessidade, mas que são complementares entre si. É acessível, assim, que eu digo, para todo mundo? Ou ele é um tratamento um pouco mais caro? É claro que, assim, a gente tá falando de 4 produtos, né? Sim. E com certeza, combinar todos eles, ele vai ter um custo maior. Um custo maior. Qual ele é acessível? Ele não é acessível para todas as camadas sociais, a gente fala assim, não é. Então, é claro que se a gente pensa quem que faz mais procedimentos estéticos, são pessoas que estão numa classe social que permite esse tipo de tratamento e pessoas que, se não estão numa classe social privilegiada, que conseguem aí, que tem isso como um objetivo muito forte e que guardam e que tem um planejamento para guardar esses valores e fazer. Mas eu acho assim, quando eu falo que ele não é tão acessível, é que a gente pensa no Brasil. E claro. o Brasil, ele tem aí uma minoria, que é a minoria que faz
o motor do país girar, que é quem consome. Para esses, totalmente acessível. Daí vai demorar, vai depender o quê? Se eu vou fazer o tratamento dos 4 de uma vez, se eu vou colocar ainda mais coisas, porque tem outras possibilidades, a quantidade de produto que eu coloco, a frequência de tratamento que eu faço. Então, tudo isso influencia, claro, no pagamento, no custo desse tratamento. Agora, se eu vou pensar aquelas pessoas que a gente fala, que infelizmente a gente conhece a nossa realidade, que está discutindo a própria medicação, às vezes que não tem condição de comprar sua medicação, ou que tem uma questão aí de até mesmo de moradia, óbvio que não é para esse segmento que a gente está falando. Entendi. Isso é interessante. E para quem é médico, dermatologista e que não trabalha com vocês ainda, eles precisam se capacitar antes? Existe um treinamento para eles? Porque eu imagino que não é comprar o produto e usar. Não, na verdade, assim, todos os profissionais de saúde, eles estão aptos para fazer o uso de qualquer um desses procedimentos, de qualquer um desses produtos. Eles estão aptos, seja pelo CRM ou pelo qualquer outro órgão que rege a entidade deles, eles estão aptos. Mas é claro que nós somos uma empresa que a gente reconhece que os nossos produtos são técnico-dependentes. E por os nossos produtos serem exclusivos e também terem as especificidades deles, a gente investe muito em treinamento. Então, toda vez que tem médicos ou outros profissionais ingressando e que vão usar pela primeira vez, por exemplo, a nossa toxina, a gente faz questão de treinar esse profissional, de explicar a diferença da nossa toxina para as demais, que a nossa toxina vai ter que ter, ela é muito mais precisa, então essa pessoa tem que ter um conhecimento maior de anatomia, ou essa pessoa tem que ter um senso exatamente o que ela quer fazer, qual é o desenho que ela quer fazer, por exemplo, na sobrancelha do paciente, para aplicar, para injetar o produto no local correto. Então, a gente faz sim um investimento muito importante em educação médica continuada, para justamente garantir com que os produtos seja utilizado no seu potencial, na melhor forma possível, e fazendo com que o paciente, que vai ser o maior beneficiário disso, esteja 100% satisfeito com o procedimento que ele foi atrás. E casos que deram errado, assim, sei lá, as pessoas que são viciadas em cirurgias ou viciadas na parte estética. Como é que é? Como é que vocês lidam com isso? Porque assim, eu entendo que tem um momento que pode ser algum tipo de reação de produto, e aí acho que todo mundo está sujeito, tem que ter um reporte, um estudo, mas tem aquelas pessoas que ou é por erro médico, mas que acabam escoando em vocês. Como é que é essa... Acho que essa relação, ela é muito mais íntima do profissional de saúde com o paciente. Vamos dizer assim, eu acho que pra gente acaba ficando mais um estigma que pode ser negativo dos procedimentos estéticos, sabe? Então, o procedimento estético não é natural. Ou eu tenho medo de fazer porque eu vou ficar com a cara igual de todo mundo. Vou perder a minha naturalidade por conta dos procedimentos estéticos. Então, acho que a indústria acaba ficando um pouco com esse lado do que pode dar errado. Mas tem pessoas que realmente, como você falou, que vão no seu médico, no profissional, todo mês, ou quinzenalmente, ou semanalmente, que querem fazer alguma coisa. Aí eu acredito que quando esse profissional tem um olhar muito claro do que é uma beleza, do que está harmônico, ele consegue fazer tratamentos semanais e manter, mesmo assim, uma naturalidade. Porque hoje em dia tem muita coisa que não muda como você parece. Então, você pode fazer, vamos falar aqui, sei lá, vou falar qualquer coisa, um peeling, né? Que eu nem tenho esse produto, mas não tem problema. Um peeling não vai mudar o seu produto, o seu rosto, mas ele vai resolver, vamos dizer assim, aquela vontade que aquela pessoa tá de ter de se autocuidar ou de
receber algum benefício, algum cuidado no seu rosto. Então, hoje eles têm um arsenal gigante de ferramentas que eles podem lançar mão e mesmo assim, através de tratamentos semanais, que seja, manter aí uma pessoa extremamente natural e tratada. E uma coisa que eu acho interessante uma deformação no rosto, vamos dizer assim, ou algo que te chame a atenção, não necessariamente está vinculado com a quantidade de produto ou de procedimentos que essa pessoa tem, mas muito mais da maneira como aquilo foi usado, da região que foi aplicado ou do olhar do profissional. Porque com 1 ml de produto, por exemplo, eu posso fazer você ficar bem estranho com 1 ml. Mas eu posso também, com 10 ml, fazer você ficar muito melhor. Então, assim, não é a quantidade não está ligada necessariamente com algo negativo. O que é importante é uma análise do profissional e entender, primeiro, o que o paciente quer, né? Então, assim, alinhar muito bem a expectativa do paciente e entender o que você precisa, como que eu posso te ajudar dentro das suas características, para não transformar você numa outra pessoa. Você é o Thiago, então assim, eu tenho que... Claro que se você vai e fala olha, isso aqui me incomoda. Óbvio que o profissional pode te ajudar, mas a não ser que você queira mudar. Sim. Também se você quiser e falar, olha, eu sou assim, mas eu quero ficar assim, aí é outra coisa. Aí você tem que nascer de novo, né? Exatamente. Não, mas você pode, com procedimento, você pode até virar uma outra pessoa. Que pode ser uma pessoa com um rosto bem estranho, vamos dizer assim. Ou muito bom, mas você pode mudar muito. Mas você também pode só melhorar e realçar aquilo que você tem já natural. Vocês trabalham com produto e beleza, né? A gente ficou em pandemia. Como é que foi essa relação? Porque eu entendo que força de vendas, marketing, existe toda uma roda de pressão de vendas. E como é que foi? Vocês tiveram falta de produto? Como é que você lida com esse tipo de problema, né? Tá certo? É global, mas quando você tá ali na ponta precisando dar resultado e fazer crescer... É difícil, Como é que foi para você? Então, a pandemia efetivamente começou em março, né? Então, assim, eu lembro que acho que dia 14 ou 17, eu não sei se 14 ou 17, foi o dia que eu falei que a gente não ia mais trabalhar, que a gente ia ficar em casa, fechado. Então, o mês de abril foi o pior mês da história da Merz Aesthetics no Brasil. Porque foi o primeiro mês, 100% do mês, que a gente que não teve visita para nenhum dos nossos clientes, que a gente não saiu de casa, porque eu fiz questão também de deixar todo mundo seguro, em casa. Né? Primeira coisa, eu falei, vamos garantir a nossa saúde e as nossas vidas. Eu falei, então todo mundo fica em casa. E para mim também estava muito claro de que não era o momento para a gente tentar vender. Porque eu falei, como que nós vamos oferecer produto para os nossos clientes, sendo que eles estão com o mesmo medo que eu? Né? Sim. Eles também estão com medo de morrer a família, de falir o consultório deles, né? Porque o mesmo medo que eu tinha aqui, eu falei, poxa, será que eu vou ter que começar a mandar pessoas embora? Será que a empresa vai se sustentar por muito tempo? Porque se a gente não vender, quanto tempo será que a gente aguenta ficar sem vender? Passa um monte de coisa, né? Passou um monte de coisa na minha cabeça e eu tinha certeza que isso ia passar na cabeça de todos os meus clientes. Então, eu fiz questão de falar, olha, não é o momento da gente querer vender. Então, é o momento da gente se aproximar deles e entender como que a gente pode ajudá-los a passar por esse momento. Fase, né? E foi isso que a gente fez. E a gente fez de uma maneira muito, muito boa, muito, muito humana e que nos aproximou ainda mais dos nossos parceiros e fez com que a gente atraísse e crescesse ainda mais. Mas, assim, abril foi um mês muito difícil e acho que maio também foi complicado, mas em junho eu acho que as pessoas começaram a... Porque, assim, como foi um momento muito difícil, muito questionador para todos nós, todo mundo começou a questionar o que realmente era importante na nossa vida, né? Então, acho que começou aí um reflexo muito profundo nosso de o que é importante para a gente. A gente precisa cuidar do quê? Né? Então, acho que esse contexto de que a vida é importante, de que eu sou importante para mim, que eu tenho que me cuidar,
né? Então, vou dar o meu exemplo. Então, nesse começo de pandemia, eu dei uma surtada, porque eu estava com muito medo, muita responsabilidade, e eu tive que procurar ajuda de uma profissional que falasse, olha, me ajuda porque eu não estou conseguindo sozinha. Então, eu fui numa médica que me ajudou e que pegou na minha mão e me ajudou com isso. Daí eu falei, e ficou muito claro para mim que o autocuidado, né, era meu. Então, eu tinha que cuidar de mim antes de cuidar dos meus filhos. Porque se eu não tivesse bem, eu não ia estar bem para cuidar dos meus filhos. Então, eu tinha que cuidar de mim antes. Então, eu acho que essa ressignificação que o autocuidado teve na pandemia foi muito importante para o nosso mercado, para o mercado da Merz. Porque as pessoas passaram a entender e a ver os procedimentos estéticos não como algo que por muitos era visto como algo supérfluo, ou que isso daqui é besteira fazer, mas não como algo que, se aquilo é importante para eu me sentir melhor, para eu me sentir mais confiante, para eu estar bem, eu preciso daquilo, para eu conseguir desempenhar todos os meus papéis da melhor maneira possível e estar na minha melhor forma para aqueles que eu mais amo na minha vida. Então, quando as pessoas começaram a se dar conta disso, a gente começou a ver um movimento muito positivo dentro do mercado estético. Então, começou a crescer muito. Então, a gente teve um boom positivo dentro do mercado estético. Então, a Merz teve um crescimento gigante. Então, nós crescemos na pandemia. Dígitos na pandemia. Que incrível. Crescemos assim, 80% na pandemia. E esse ano, a gente vai crescer próximo a 60% de novo. Então, imagina, vamos crescer muito em cima de uma base que a gente já tinha crescido em cima da pandemia. Mas acho que é muito disso, dessa ressignificação que teve o autocuidado, a importância da gente estar bem com a gente mesmo, da gente se sentir confiante e capaz de desempenhar todos os nossos papéis e que os tratamentos estéticos, eles têm sim um ponto muito importante nisso. Não é besteira, não é fútil e não é supérfluo achar que quem quer fazer isso para se sentir bem tem que ter vergonha. Não. E é curioso porque assim existe um lado empático, obviamente, né, de a gente estar vivendo e pensar no próximo. Só que é um lado extremamente inteligente porque vocês são B2B. Você não vende para o usuário final. Então, se a gente não cuidar com esse tipo de apoio, a gente não tem o produto na ponta. Exatamente. Né? Então, acho que pensando no lado humano, acabou escoando, né? Refletindo no lado do business. Do negócio. Né? Então, isso e natural, porque sem ser forçado. Né? Acho que infelizmente, teve muita gente, muita empresa que quis se beneficiar em cima disso, né? Sim. Desde... Fazer um marketing fake, né? Exato. Assim, E outras que, naturalmente, pensando no próximo, a gente ajuda. Exato. Né? E esse foi um movimento bem importante que a gente fez. E bem genuíno mesmo, porque a gente despertou também muito para causas sociais e assim, e não também para fazer por fazer, né? Porque o que eu também prezei muito, que eu falei, gente, não é simplesmente doar o dinheiro. Eu falei, vamos lá, vamos entender. Vocês doaram então, também? A gente doou, então assim, a gente doou dinheiro, a gente doou cesta, a gente doou material, a gente doou muita coisa. E a gente a gente doou o nosso tempo também, que para mim acho que é o mais valioso e é o que construiu vínculos muito importantes para mim e para muitas pessoas da empresa. Então, assim, a gente foi em instituições, né? Então, assim, a gente foi lá, a gente viu a realidade das pessoas, a gente foi pintar a parede de algumas comunidades, pintar o chão de outras. Você também? Eu também. Olha que coisa louca, né? Porque foi muito legal. Enquanto uns têm a visão de você, né, um CEO ser distante, mal passa pela cabeça que tá ali pintando parede, né? E assim, a gente foi numa comunidade em Paraisópolis. E que eu conheci lá um rapaz
assim, que é o líder da comunidade, que faz um trabalho lindo de iniciação musical com as crianças. E que eu falo com ele, assim, muito agora pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, assim, você vê que ele curte. Então, assim, eu posto coisas da empresa, tal, ele curte, ele manda recados. E você vê que não é uma coisa fake dele. Ele é pra Giovana, não é pra Silvana, não é, né? Exatamente, é pra mim. Sim. Então, assim, isso pra mim, eu falo, gente, que delícia, ele me escrevendo e falando que legal que é isso, ou me mandando parabéns no Dia Internacional das Mulheres. E é exatamente isso que você falou, não é pra CEO da Mers, é pra Giovana. Então, assim, a gente vê que... E isso aconteceu não só comigo, com várias outras pessoas da empresa que despertaram mais. Então, eu achei que isso foi muito positivo pra gente também. E, claro, óbvio... Eu acho que eu sempre falei isso muito forte na Mers. A pandemia ainda está aqui, ainda é muito triste, muita gente perdeu entes queridos e amigos, tal. Mas eu falei, vamos tentar olhar o copo meio cheio, tentar ver o que isso trouxe de bom, porque não é sempre que é só coisa, aliás, não é sempre não, nunca é só coisa ruim que vem. Sim. Né? Então, assim, sempre tem alguma coisa boa. E acho que essa pandemia, ela trouxe isso muito forte para a gente da Mers, para a empresa, mas mais do que para a empresa, para muita gente de lá de dentro. Assim, despertou um olhar muito humano e empático, que às vezes estava dormindo lá, tal, e que isso veio com uma força muito importante. Se cada um fizer um pouquinho, né, que Exato. assim, muitas pessoas não têm como fazer uma doação de dinheiro, de cesta, mas é o que você falou. Só de você dar a escuta, só de você ajudar por menor que seja, ouvir, já é uma ação gigantesca. Que tem um né? reflexo gigante, seja nas crianças, ou nos adolescentes, ou nos adultos que estão se beneficiando dessa ação, né? Sim. E isso foi muito legal, porque é exatamente isso, não parou na doação PJ da Mers. As pessoas se mobilizaram e em diferentes grupos continuam fazendo o bem para diferentes instituições. Então, isso foi... Você fala, gente... E coisa que eu vejo, sei lá, que uma pessoa postou algo que foi fazer em tal comunidade. Porque partiu da ação que a Mers fez, mas depois aquela pessoa continuou fazendo. Então, o pessoal acha que é para fazer... para cumprir protocolo, né? Não é, e não né? é. Então, assim, ok, a Mers, a gente tem 140 pessoas. Não são as 140 que estão fazendo, Claro. mas não tem problema. Que sejam 20. Tem 20 fazendo, que não tinha ninguém antes. Então, acho que isso foi um avanço super legal que a gente teve. Eu sei que a gente está com o tempo mega estourado, assim. Eu tenho uma dúvida que... Não sei se quanto polêmico mas várias empresas, principalmente as multinacionais, estão fazendo um movimento de saída da Rússia, de parar de fazer a venda. Então, estamos vendo desde de partes de empresas do ramo alimentício até empresa de games. A Mers já tem algum tipo de posicionamento? Ou como é que está esse tipo de relação num momento como esse, por exemplo? Então, assim, a gente tem um negócio importante na Rússia. Na Ucrânia, a gente tem são representantes, então a gente não tem uma filial. E na Rússia, sim. A gente não parou o negócio lá. Então, eu acredito que não vá parar. Não vai ser que nem essas empresas que retiraram ou que cessaram o negócio. Eu sei que não tá fácil, porque a gente não consegue mandar enviar, né? os produtos, porque tem toda a questão logística que está prejudicada. Mas a gente não saiu do negócio da Rússia. A gente está lá, mas com certeza bem prejudicado, mas por conta da chegada dos produtos. Uhum. Vocês têm quantas fábricas? Onde que são as concentrações? Olha, a gente tem fábrica na Alemanha, em diferentes cidades. A gente tem fábrica na Suíça e a gente tem fábrica nos Estados Unidos. No Brasil então, não? No Brasil não tem fábrica. Todos os nossos produtos são importados. Entendi. Então, vou torcer um dia, trabalhar para ter uma fábrica aqui no Brasil. Meu sonho. Que legal. E, assim, agora vamos esquecer o lado CEO.
né? E me conta um pouco da Giovana. Como é que é ser mãe de gêmeos, né? Eu vou ser pai em breve, tô mega ansioso, mas eu não imagino como deve ser de gêmeos, né? E se você puder também me contar como é que você gere tudo isso, né? Casa, família. Olha, primeiro eu não sei como eu faço essa gestão. Eu sei que tem dias que eu surto, né? Tem dias que acho que o meu corpo pede, fala, olha, como foi esses dias que eu passei super mal, tive uma indisposição gigante, porque acho que eu estava com muita coisa querendo sempre fazer, não falo não e vou fazendo, e daí meu corpo deu uma surtada e me avisou que eu precisava parar. Mas assim, o papel que eu mais amo na minha vida é ser mãe da Carolina e do Eduardo. Então, assim, para mim não tem... não tem amor maior, você vai ver a hora que você tiver a sua filha, que não tem como explicar. É uma dor, assim, é um amor que dói. Eu costumo falar que é um amor que dói. Dói. Tipo, eu falo agora deles, meu coração já fica apertado, porque eu sei que eu vou chegar em casa e eles vão estar dormindo. E eu só vou ver eles amanhã de manhã. Mas é maravilhoso, assim, é um desafio gigante você criar uma pessoa, você formar uma pessoa no mundo de hoje e você ensinar os valores que são importantes para você e você explicar por que pode, por que não pode, o que é certo, o que é errado. É uma delícia você conviver com a ingenuidade deles. Eles fazem 500 mil perguntas por minuto também? 500 mil perguntas. E assim, e hoje eu vou te contar eu levei a minha filha no médico hoje cedo. E eu sempre falo muito disso da gente... Eles têm muitos brinquedos. E eu sempre tento falar que eles não têm que ter tantos brinquedos, que tem que pensar que tem criança que não tem brinquedo, e que não tem muito o que comer, que a gente tem que agradecer que a gente tem comida, que a gente tem casa e tal. E eles passaram a ter um olhar e a reparar muito nas pessoas que estão na rua e me perguntam se aquela pessoa mora na rua ou se aquela pessoa só está andando na rua. Eles estão com isso muito forte. Muito forte, porque eu falo isso muito para eles, né? E hoje eu estava na rua parada, no farol, e veio um menino e ele estava com um cartaz e tal. E minha filha falou, mãe, ele mora na rua? Eu falei, mora. Ela falou, ele está pedindo dinheiro? Eu falei, tá. Ela falou, por que a gente não ajuda ele? Eu falei, vamos ajudar. Daí eu abri minha carteira, ela tirou, ela estava no banco de trás, ela voou, assim, pra minha carteira, pegou minha carteira e ela queria pegar todo o dinheiro que tinha. Eu nunca ando com muito dinheiro. Sim. Mas ela queria pegar todo o dinheiro e dar para ele. Eu falei, não. Falei, Carolina, não vamos dar todo esse dinheiro, que eu também não posso ficar sem. E não sei como eu tinha mais dinheiro hoje do que eu tenho normalmente. Mas aí eu peguei um pouco menos e ela falou, eu que quero dar para ele. Que legal. Então, ela que deu o dinheiro pro menino. E daí, porque assim, acho que é função nossa desde cedo, porque os nossos filhos são pessoas muito privilegiadas, que vivem numa bolha, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, sim, total. Eles não têm ideia o que é o mundo. Mas, enfim, assim, é muito gostoso, dá muito medo. Tipo, então, assim, todo dia te dá um medo quando você escuta... você vê um jornal e você vê uma notícia, a primeira coisa que você pensa, você fala, nossa, protege meu filho, pelo amor de Deus. Tipo, você logo pede, porque a gente vê que é um mundo que você sai e não sabe se você volta, se você vai encontrar o seu filho. Então, você vai ver que óbvio que não é uma coisa que você pensa todo dia, mas quando você para pensar isso, te dá assim, um desespero gigante, porque você vai ver que é algo fora da realidade, o amor que a gente sente pelo filho. Mas é a melhor coisa. Então, e é uma preocupação que você tem com educação, com saúde, com como essa pessoa vai ser, que você quer que essa pessoa seja um ser humano ético, decente, que tenha os valores. E, ao mesmo tempo, você quer brincar, você quer ser divertido, né? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio aí. Eu brinco que, assim, na minha casa, o meu marido, ele é o bad cop. Então, sim, assim, ele é o que dá bronca nos meus filhos. Eu não consigo dar bronca nos meus filhos. Então, assim, eu acho que eu sou muito mais... Eu consigo ser mais durona na empresa, tal. Mas, assim, em casa eu sou uma tonta. Então, assim, meus filhos fazem o que eles querem. Eu não consigo falar não. É um pouco complicado para mim.
Mas aí, em contrapartida, eu tenho meu marido que balanceia um pouco isso daí, senão seria terrível a educação das crianças. Quando você fala que tem medo, assim, todo dia, quando eu vou dormir, eu fico pensando, eu tenho muito receio de eu ter uma filha corintiana. Então, todo dia eu falo, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Pelo Não, amor de Deus. disso eu não passo. Isso daí, graças a Deus, eu não passo esse mal. Esse daí tá fora de cogitação. Boa. Giovana, muito obrigado mesmo, assim, pelo Obrigada papo. a você, Thiago. Infelizmente, a gente tava com pouco tempo. Assim, eu tenho várias outras perguntas que a gente poderia ter feito aqui. Mas quem sabe a gente faz uma segunda... A gente marca uma segunda rodada. Com mais calma. Super obrigada, adorei. Espero aí ter correspondido com a tua expectativa. Imagina. E que seja sucesso aí esse podcast nas internas. Legal, Giovana, muito obrigado. Pessoal, obrigado aí para quem assistiu até o final. Não esqueça, clica no sininho, curta, se inscreva e manda uma mensagem aqui pro Neto que não estava aqui hoje, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.